Bem, muito boa tarde a todos. Os nossos participantes estão a chegar, já temos aqui mais de 40, 45, portanto vamos iniciar o webinar. O meu nome é José Maia, eu sou vice-presidente da Adfersit. Estou aqui apenas para vos agradecer a participação neste webinar, que é o 14º webinar que a Adfersit realiza desde que começámos a preparação do nosso congresso, que se realizou em novembro de 2020. E, portanto, mais um webinar. Gostava de agradecer também, para além do moderador e nosso colega de direção, o engenheiro Francisco Rosa, agradecer ao professor Andrade Ferreira, ao engenheiro Manuel António Pereira da CP, ao engenheiro António Coelho da, CGM, disse MCG, bem? MCG. MCG, só troquei as letras, peço desculpa. E ao engenheiro Rui Marcelino da Alma Design. Alma Design. É, exatamente. Era esse o nome que eu tinha. Pronto, e enquanto eu falava, crescemos para 52 participantes e, portanto, vamos gerir o nosso tempo e esperamos que o nosso moderador consiga, não é condicionar os oradores, mas é gerir o tempo de modo que não estejamos mais do que cerca de hora e meia. Portanto, muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado aos oradores pela vossa disponibilidade e então eu vou-me retirar de cena. Muito obrigado. Ora bem, então, muito boa tarde a todos. Um especial agradecimento entre os 120 inscritos, portanto já temos neste momento 61 participantes, o que é bastante interessante. Bem-vindos ao 14º webinar da Adfersit. Hoje vamos conversar aqui um pouco e trocar ideias à volta do Polo Tecnológico de Guifões e daquilo que são as suas linhas de desenvolvimento. 2021, ano europeu do transporte ferroviário, como saberão. Em Portugal existe também um novo foco no transporte ferroviário desde 2019, pelo menos, o qual é materializado através da resolução do Conselho de Ministros 110 de 2019, que pretende mesmo promover a renovação e até o fabrico de material circulante por via do reforço da capacidade operacional, entre outros, naturalmente. Todos conhecemos a problemática da falta de material circulante no país, por diversas razões, entre as quais falta de investimento, essencialmente, a centralidade estratégica do modo ferroviário nos sistemas de transporte nacional, o aumento da procura, os compromissos ambientais também são temáticas que aqui se abordam, e é neste contexto que se inicia a reativação de algumas das oficinas da CP para a recuperação de frotas que já não estavam ao serviço, e Guinfões é o mais paradigmático e importante exemplo disso. A par com a iniciativa oficinal, será instalado um centro tecnológico ferroviário, numa dinâmica muito estreita entre a CP, a academia, a indústria nacional e não esquecendo naturalmente a importante associação do setor, a plataforma ferroviária portuguesa. Ora bem, para perceber o que nos traz aqui hoje sobre este centro tecnológico, vou desafiar os nossos convidados de painel a refletir um bocadinho sobre estes temas. Mas antes gostava de fazer uma breve apresentação de cada um deles, se me permitem, agradecendo naturalmente a presença aqui. O professor Luís Andrade Ferreira, professor associado da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e também diretor executivo do Centro de Competências Ferroviário, com uma importante carreira científica e diversas publicações nestas dinâmicas do material circulante e nas suas interações com a via, entre outros, naturalmente. O engenheiro Manuel António Pereira, da CP, diretor de manutenção de Guifões, que tendo pertencido aos quadros da EMF até 2012, regressa agora há relativamente pouco tempo, precisamente para abraçar
o desafio de reerguer as oficinas de Guifões. O engenheiro Rui Marcelino, para além de professor de design na Faculdade de Arquitetura, é também CEO da Alma Design, nossa conhecida empresa que esteve envolvida, entre outros, no projeto da modernização da frota do Alfa Pendular. Por fim, também temos o gosto de ter presente o engenheiro António Coelho, responsável pela unidade de negócio Transportation da MCG, indústria nacional aqui, não é? Produzem interiores para a indústria dos transportes, nomeadamente ferroviário e autocarros, e também a quem agradecemos a sua presença. Com o painel apresentado, passo a explicar rapidamente a organização. Vamos ter uma dinâmica em 2 momentos, um primeiro momento com 2 questões separadamente para 2 elementos e num segundo momento uma questão para todos. E, portanto, os nossos convidados de painel vão poder então refletir um pouco sobre estas questões ou eventualmente abrir um bocadinho mais, se assim acharem interessante, alguma partilha neste âmbito. Portanto, gostaria de colocar a primeira questão ao professor Luís Andrade Ferreira e também ao engenheiro António Pereira, e lanço já esta questão, e lanço também de seguida a questão ao engenheiro Rui Marcelino e ao engenheiro António Coelho, e depois, a partir daí, irei moderar, dando-vos os tais 5, 6, 7 minutos para partilharem connosco as vossas experiências. Ora bem, então, para o professor Luís Andrade Ferreira e para o engenheiro Manuel António Pereira, nós gostaríamos de saber quais são os principais desafios e obstáculos ao desenvolvimento de um comboio português, não é? E deixo à vossa consideração, e peço também que nos elucidem, sobre o entendimento do que é o conceito do comboio português. Ao engenheiro Rui Marcelino e ao engenheiro António Coelho, portanto, aqui em representação da indústria nacional, digamos assim, de que forma é que esta indústria nacional, em geral, e nas vossas empresas em particular, podem contribuir para o sucesso deste comboio português, que vai arrancar desde já. Portanto, professor Luís Andrade, queira, por favor. Boa tarde a todos. Agradeço este convite que me fizeram para estar aqui hoje. Cumprimento também toda a assistência e os colegas que participam neste webinar. Ora bem, a pergunta é um bocadinho uma casca de laranja, não é? Para nós escorregarmos. O que se entende pelo comboio português? Ora bem, o nosso entendimento de que é o comboio português, evidentemente que não é um comboio 100% português. Da mesma maneira que hoje não existe um automóvel 100% alemão, ou 100% espanhol, ou 100% italiano, as marcas fazem a assemblagem, portanto, de componentes que provêm de diferentes origens. Também entendemos aqui que o comboio português será algo que no futuro terá uma iniciativa de facto de integração de componentes de diferentes origens, mas com uma participação de fornecedores portugueses que seja significativa e, se possível, já consideraríamos um comboio português se 51% do valor incorporado tivesse origem em Portugal. Portanto, é esta a ideia que neste momento está subjacente àquilo que nós entendemos por comboio português. Não será seguramente um comboio em que tudo é feito em Portugal, mas em que se integrará o mais possível, de uma forma competitiva, atenção, de uma forma competitiva, mas integrará o mais possível a cadeia de valor gerada por fornecedores portugueses. Portanto, é esta a ideia subjacente ao nosso entendimento do comboio português. Isto também leva à criação de uma infraestrutura que permitirá fazer essa assemblagem e essa integração, portanto, de componentes de diferentes origens. Portanto, isso é também um pressuposto muito importante. Ora bem, a pergunta tinha duas vertentes. De facto, uma era definirmos o que entendíamos este comboio português. Numa primeira definição, poderemos considerar
então este comboio português algo do futuro, mas existe, à partida, uma série de desafios, de facto, que se colocam. E esses desafios têm muito a ver com o passado, não assim tão recente, a partir dos anos 80, começamos a ver algum desinteresse das autoridades neste país. Enfim, fomos deixando pouco a pouco nos considerarmos um país ferroviário, a política de transportes também deixou de incluir de uma forma coerente a ferrovia e o que vimos foi alguns sobressaltos no investimento no sistema ferroviário. Se nós considerarmos a partir de 1990, ali por volta do ano 2000, houve de facto algum investimento em material circulante. Estou-me a lembrar dos próprios Alfas, estou-me a lembrar também aqui dos suburbanos da área onde eu estou, na área do Porto, mas de facto não houve um investimento coerente no sistema ferroviário. Portanto, nem no material circulante, nem na própria ferrovia. Tivemos um investimento que correu muito mal na linha do Norte e depois vamos tendo alguns investimentos ao longo de toda a infraestrutura, mas aos quais falta alguma coerência, porque também não integramos depois o material circulante que deverá por lá passar e fazer o respectivo serviço. Portanto, esse será o primeiro desafio. Será necessariamente criar uma estrutura coerente que permita desenvolver projetos na área da ferrovia, mas de forma integrada e coerente. Reparem que o facto de a empresa que existia em Portugal, a Sorefam, que fazia esta integração a partir de projetos que ia recebendo dos diferentes fornecedores, da Siemens, da Alstom, enfim, de outros fornecedores, esse facto levou que também se perdesse alguma mão de obra especializada, que não toda. Isto levou também, por outro lado, a termos falta de material circulante. Muito dele foi encostado. Ainda ontem víamos numa reportagem numa das cadeias de televisão que, de facto, foi uma decisão política de encostar algum material. Isto levou também, como consequência seguinte, a insuficiência do material circulante, que ainda hoje, apesar da pandemia, ainda hoje vai existindo, cada vez menos, felizmente, porque está a chegar material recuperado ao serviço, mas a verdade é que deixamos de ter uma indústria ferroviária nacional coerente. A indústria nacional ferroviária existe e é importante. O que ela não está é devidamente estruturada e organizada. Portanto, quando as empresas portuguesas concorrem a projetos de uma dimensão maior em termos internacionais, têm dificuldade em fazê-lo na maioria dos casos. Algumas exceções existem, atenção, e exceções importantes, nomeadamente na área das tecnologias da informação, em que, de facto, Portugal tem aí uma intervenção até importante, mas nas outras áreas falta-nos coerência, digamos assim, isto é, vai um fornecedor concorrer isoladamente e, evidentemente, que depois vai concorrer a um fornecedor do fornecedor, que, por sua vez, esse é que vai integrar depois a composição de um integrador de primeiro nível, de uma Siemens, de uma Alstom, de um Bombardier, enfim, de um integrador de primeiro nível. E, portanto, perdemos aí mais-valia. Ora bem, o Centro de Competências da Ferrovia, eu ainda não sou o diretor executivo, porque ele ainda não existe, e, portanto, ele vai existir brevemente, mas pediram-me, de facto, que assumisse esse cargo, que farei com todo o gosto, mas terá esse papel fundamental, é criar uma rede com a plataforma ferroviária portuguesa, o cluster da ferrovia, criar uma rede de conhecimento que permita criar uma cadeia de valor que, por sua vez, possa fazer a integração não só no comboio português, mas também em concursos internacionais
em que um conjunto de empresas possa ter a capacidade de entrar a um nível superior no grau de fornecedor e aí acrescentar mais valor à indústria portuguesa. Por outro lado, temos um problema de mão de obra. É um problema transversal na sociedade portuguesa. Temos muita gente, infelizmente, que não tem as capacidades para aquilo que hoje precisamos. E outro desafio que vamos ter vai ser o da formação. O CCF, neste momento, de uma forma voluntariosa, digamos assim, dos vários membros, promoveu junto do Instituto de Emprego e Formação Profissional um curso de técnicos de manutenção de infraestruturas ferroviárias e de material circulante ferroviário, e que já está aprovado pelas entidades certificadoras de cursos de formação de nível 4, portanto estamos a falar de 12º ano, e que esperamos lançar em conjunto com o Instituto de Emprego e Formação Profissional no próximo ano o primeiro curso, que é o retomar de uma atividade que já existiu, quer aqui no Porto, quer no entroncamento, havia vários cursos que foram sendo extintos por razões, enfim, não vale a pena voltar atrás. Para concluir, vou terminar. Obrigado. Portanto, não vale a pena voltar atrás e fazer a crítica, mas o que é certo é que eles terminaram e agora vão ressurgir. E, portanto, serão essas as atividades e os desafios que temos neste momento. Obrigado. Obrigado, Sr. Professor. Engenheiro Manuel António, por favor. Bom, antes de mais, um cumprimento especial a todos os oradores, em especial ao moderador deste debate sobre o Polo Tecnológico de Guifões, e cumprimentos que se estendem a todos os ouvintes que acompanham este debate. O professor Andrade Ferreira já elucidou realmente o que é o comboio português. Portanto, eu vou passar um bocadinho a contar a história que levou, de certa forma, a que chegássemos ao comboio português, a que chegássemos toda esta questão sobre o Polo Tecnológico e o Polo Industrial, em particular Guifões. A reabertura de Guifões veio apenas confirmar o que todos sabíamos, ou pelo menos pressentíamos. Portugal perdeu capacidade técnica produtiva na ferrovia, o conhecimento e o saber ferroviário estavam em decadência. Foram praticamente 2 décadas sem renovação de conhecimento e saber ferroviário. A desmotivação dos técnicos estava em níveis preocupantes. Desde logo, a abertura de Guifões veio lançar também para debate a reativação das instalações que foram em tempos. E refiro isto porque é importante que em tempos foram um centro de formação profissional dos caminhos de ferro portugueses, mais tarde viria a ser a Fernave, e que é importante também que se diga que foi o centro de formação que formou muito dos quadros que atualmente trabalham nesta empresa, dos quais sou eu. Portanto, foi um centro de formação que teve a sua importância considerável e que de um momento para o outro, na década depois, já entre 2000 e 2010, simplesmente fechou e deixou de formar mão de obra qualificada para a indústria ferroviária. Guifões é atualmente um parque industrial ferroviário operacional que engloba a manutenção do método circulante do método do Porto e da CP, com uma excelente localização geográfica. Estamos junto de eixos rodoviários que ligam quer no norte de Espanha, quer no fundo todo Portugal, junto ao aeroporto internacional com uma capacidade de crescimento elevada, junto a uma via férrea e não menos importante ao lado de uma grande acessibilidade marítima que é o Porto de Leixões. Portanto, por outro lado, estas acessibilidades permitem-nos também estar ao lado de um campo de investigação aplicada. Estamos a cerca de 15 minutos por via rodoviária e se a tutela e a área metropolitana do Porto entenderem que a linha e a abertura da linha de Leixões é importante ao transporte de passageiros, ficaremos a meros 15 minutos do campus de investigação aplicada. Um campus de investigação aplicada, e perdão-me o termo que vou aplicar, que tem fome de poder participar no fundo, no alavancar da indústria ferroviária. Com todas estas mais-valias e com o conhecimento que a atual administração tem de casos de sucesso de centros de competência similares por essa Europa fora, a CP está incumbida, já como foi dito aqui, pela resolução do Conselho de Ministros número 110, de 5 de julho de 2019, de sentar, por assim dizer, à mesa de condução e conduzir este comboio que nos levará à recuperação das capacidades tecnológicas e empresariais do setor ferroviário em Portugal. E como? Muito simples, fazendo tudo o que estiver ao seu alcance para que o Centro de Competências seja uma realidade. E porquê? Bom,
O Centro de Competências será o primeiro passo para criarmos condições para o desenvolvimento do famoso comboio português. Permitirá a formação de quadros técnicos de nível médio, superior, direcionados às várias vertentes da ferrovia. Estamos a falar de material circulante, estamos a falar da própria infraestrutura. E faço um parênteses aqui para referir o seguinte: o professor Luís Arnaldo Ferreira já o referiu e eu senti-o na pele muito recentemente. A reabertura de Guifões veio lançar uma necessidade urgente de contratação de mão de obra, quer contratação de mão de obra direta, quer contratação de quadros técnicos. E sendo concluímos, infelizmente, que o mercado não tem capacidade de resposta para estas áreas. O ensino técnico profissional é curto e está totalmente desajustado à nossa necessidade. Temos escolas técnico-opcionais muito boas, são poucas, e essas escolas, por poucas que são, têm normalmente os alunos que fazem parte das suas turmas, já estão normalmente reservados para alguma indústria que, de certa forma, faz parceria com esses centros de formação. Mas voltando ao tema do debate, que é o polo tecnológico e o comboio português. O senhor Presidente da CP, o Nuno Freitas, tem referido várias vezes, e eu volto a reforçar, a CP fará tudo o que estiver ao seu alcance para trazer uma infraestrutura industrial ferroviária para Portugal. Mas isto por si só não chega, portanto precisamos de ajuda. Não vale a pena sentarmos a cabine de condução se a catenária não está energizada. A ideia do comboio português nasce juntamente com a ideia do Centro Tecnológico de Guifões, ou seja, o Centro Tecnológico vai permitir colocar a escola ferroviária, um acelerador de empresas que se queiram associar à ferrovia, muitas delas já pertencentes à plataforma ferroviária e outras que muito provavelmente vão aparecer e juntar-se à plataforma. Mas não menos importante, vai permitir trabalhar projetos à medida. E porquê o comboio português? Bom, Portugal já foi fabricante de comboios, não é nada de novo para o nosso país, mas tal como outras indústrias, também esta deixamos cair. A CP não compra comboios de passageiros desde o encerramento da fábrica que albergou a Sarefam. Portanto, estamos a falar, o último comboio que compramos, o professor André Ferreira já referiu, foi as unidades 3.400, fazem o suburbano do Porto e a partir daí nada mais se comprou. Ou seja, temos uma frota relativamente antiga, portanto, demasiado madura. Também é público que a CP prevê, nos próximos 20 anos, que irá necessitar de 250 unidades múltiplas, com cerca de 100 metros de comprimento, para manter apenas a oferta atual. Estamos a falar em contas redondas de mais de 1000 carruagens. É necessário renovar a frota que temos atualmente. O que se está a fazer neste momento, e que se tem falado muito na comunicação social, que é a reposição de material circulante imobilizado ao serviço, apenas nos dá uma folga, ou seja, permite-nos aguentar até à chegada de comboios novos, que tanta falta nos fazem. Temos atualmente uma bazuca europeia fortemente orientada para o transporte ferroviário europeu, o que significa, portanto, que os fabricantes muito provavelmente não vão ter capacidade para tanta procura. Terão, muito provavelmente, que investir em novas fábricas. E Portugal tem que estar preparado, tem que criar condições para ser apelativo a esse investimento. Caso contrário, perdemos a bazuca, perdemos a oportunidade de crescer a ferrovia portuguesa e perdemos a oportunidade de alavancar a nossa indústria. Temos uma conjuntura única, como nunca tivemos, e muito dificilmente voltaremos a ter. Temos um negócio, temos uma ferrovia que necessita crescer para níveis da Europa, temos uma mão de obra qualificada, temos um polo tecnológico, vamos ter um polo industrial apelativo, estamos localizados numa área com forte implementação da indústria de excelência, que exporta muita da sua produção. Temos empresas em Portugal que já trabalham com os maiores fabricantes de comboios e operadores, que também fazem parte da plataforma ferroviária. E temos, volto a frisar, uma CP que tudo fará para que tudo isto seja uma realidade. A ideia está lançada, é necessário trabalhar sobre a mesma e é importante, mais do que tudo, que não a deixemos fugir. Para terminar esta minha intervenção, gostaria só de acrescentar o seguinte: atualmente as intervenções que a CP faz muitas das oficinas já são tão profundas que a diferença entre o que fazemos e o construir novo é mínima. O que é que nos falta? Projetos, estudos, parceiros, passar à ação. Sendo que a tutela tem um papel muito importante nesta ação, é claro. Um comboio fica caro, um comboio pode ficar entre os 10 e os 30 milhões, dependendo se estamos a falar de um comboio de tipologia urbana ou um comboio de alta velocidade. A única forma que nós temos no futuro de renovar a nossa frota é apostar na nossa ferrovia. Fazer dentro do que é nosso, e claro está, com a integração da nossa economia e com parcerias com empresas. E assim termino. Passo então a palavra ao engenheiro Francisco Rosa. Obrigado, engenheiro Manuel António, pela sua interessante partilha. E sim, agora ficámos todos a perceber um bocadinho melhor o que é Guifões, o que é o polo tecnológico e quais é que são os desafios que o engenheiro tem pela frente. Obrigado.
seguindo aqui esta dinâmica, eu ia então passar a palavra ao engenheiro Rui Marcelino, com a tal questão que colocámos há bocado, que tem a ver essencialmente com como é que o engenheiro Rui Marcelino vê o contributo da indústria nacional e também da Alma Design em particular, como é que vê este contributo para o comboio português. Boa tarde e boa tarde a todos. Penso que se ouve o meu som, correto? Sim. Francisco, obrigado também por me passar a palavra e queria agradecer não só o convite à FairSeat, como cumprimentar também todos os membros do painel e toda a gente que está neste momento a ouvir-nos. Queria dar também o meu contributo e para dar o meu contributo queria contribuir também, queria falar sobre qual é que pode ser a contribuição das empresas e nomeadamente também da área de design. Mas falar sobre design sem imagens às vezes fica um bocadinho difícil. E por isso é que, para quebrar aqui um bocadinho o facto de estarem a olhar para mim, que pode ficar mais aborrecido, eu tinha pedido para partilhar uma apresentação breve, que eu não sei se vai ser possível. Se não for possível, eu falo na mesma e tenho que aturar a minha cara durante mais 5 minutos. Mas ia pedir... Excelente. Aí está. Muito mais bonito do que eu aqui no ecrã, sem dúvida. Agradeço a partilha, como é uma partilha remota, eu vou ter que utilizar a palavra seguinte para passarmos ao próximo slide e eu-vos contar-vos uma pequena história que eu penso, ou espero que possa ser inspiradora desta questão do que é que podemos vir a fazer com a indústria nacional. E a pedir ao engenheiro José Maia se passava para o slide seguinte para... exatamente, e depois vou dizer o seguinte mais vezes. Bom, só contextualizar-vos, já temos imagens. Há mais de 24 anos que nós na Alma Design fazemos projetos de design nesta área da mobilidade, não é? E que inclui o setor rodoviário, aeronáutico, o náutico e o ferroviário. Seguindo, se não se importa, a nossa intervenção vai desde a especificação do projeto com o cliente até gerar conceitos e até a construção dos primeiros protótipos. E curiosamente, slide seguinte, um dos primeiros projetos que nós fizemos na Alma Design, de 1997, vejam lá quando é que isto começou, foi justamente a renovação das consolas das locomotivas 2600. Foi provavelmente um dos primeiros projetos que a Alma Design fez. Slide seguinte. Nos anos seguintes, fruto da cooperação que tínhamos tido com outros setores, e isto é uma história da indústria portuguesa, entendemos que apresentar e exportar serviços é mais eficaz se apresentarmos soluções integradas e não os serviços ou produtos avulsos. Olha, eu vendo esta porca, quem é que a quer comprar? Não é? E foi em equipa e de forma integrada que apresentamos os nossos primeiros conceitos na Railway Interiors em 2007, na altura com a cor azul, a Amorim Core Composites, que aqui o meu amigo engenheiro António Coelho conhece bem, e com a Caetano Components, lançando a ideia de que a cooperação e integração é possível para a exportação. Slide seguinte. Foi também em equipa e em consórcio que em 2009 abordamos a Alstom, que toda a gente conhece, para mostrar que a indústria nacional era capaz de produzir um banco ultraleve para os comboios de alta velocidade. E no slide seguinte, este projeto envolveu várias empresas portuguesas, como a Amorim, a Cor Azul, o INEGI, a NIB, a SIN, e conquistou na altura a confiança da Alstom, que era difícil, que era uma entidade, um OEM muito difícil de chegar perto. Bom, percebendo o impacto destes demonstradores, slide seguinte, e da colaboração na ID, criamos um outro projeto colaborativo chamado InTrain, antevendo o futuro dos interiores dos comboios suburbanos e, na altura, com mais de 10 empresas nacionais. Se não me engano, 11, 12, se a memória não me falha. Bom, no slide seguinte, a CP e a MF participaram na especificação, desde o início do projeto, e na validação da carruagem que construímos à escala real. Passando ao slide seguinte, fruto dessa confiança adquirida neste projeto, com a construção física, com empresas portuguesas, a CP desafiou e confiou em desafiar as empresas nacionais para participar na renovação do Alfa Pendular, o que não teria acontecido se não existissem factos, se não existissem provas daquilo que conseguimos fazer. Slide seguinte. Foi por isso que tivemos, já falado há bocadinho pelo meu amigo engenheiro Francisco Rosa, tivemos envolvidos na geração
do projeto do Alfa Pendular, que partiu com as empresas que trabalharam também no Entrain, desde a especificação ao design, projeto, interior, exterior, protótipo, e que foi construído na altura e foi executado até à primeira unidade em menos de 2 anos. Slide seguinte. A boa notícia é que na altura conseguimos à volta de 80% de incorporação nacional, desde os bancos aos tetos e à iluminação, slide seguinte, desde a classe económica à classe conforto, e slide seguinte, desde o WC até ao bar. E o sucesso destes trabalhos realizados em Portugal permitiu que a Alma Design e os parceiros da Alma Design que participaram neste projeto pudessem cada vez mais trabalhar em outros projetos. Slide seguinte, não só para o mercado nacional, mas também para o mercado internacional. E cada vez que participamos num projeto internacional, pelo menos é a nossa forma de operar, levamos sempre que possível as empresas que trabalharam connosco em experiências anteriores. Slide seguinte. E, portanto, este efeito de arrasto que cada um de nós pode ter nas exportações é algo que eu acho que a indústria também pode fazer em conjunto, fruto desta experiência. Slide seguinte. E, como dizia há bocado o engenheiro Manuel António Pereira, é esta estrada de aprendizagem, eu chamo-lhe a travessia do deserto, que nos permite, por exemplo, ser convidados para participar em projetos internacionais, como, por exemplo, todo o sistema de mobilidade para a cidade de Jeddah, na Arábia Saudita, com possível incorporação nacional e com know-how e engenharia nacional. Slide seguinte. Por fim, estou a chegar ao final. Para que este trabalho fosse possível, foi muito importante o trabalho da clusterização com as empresas nacionais e da criação de sinergias entre setores e entre empresas que já tinham experiência a trabalhar em conjunto. E no slide seguinte, o que nos permitiu, entre outras coisas, divulgar aquilo que fazemos de uma forma mais integrada, com apoio, obviamente, da diplomacia económica, que era tabu no nosso país em tempos, mas que todos os países fazem, para poder chegar a outros mercados. Em resumo, último slide e respondendo à pergunta que o Francisco fez, e bem, como é que podemos contribuir para este comboio português? Bom, apresentando soluções de forma integrada, de maior valor acrescentado, juntos temos muito mais valor do que vendendo o parafuso, usando a inovação e o conhecimento para ganhar experiência e diferenciação, um papel que o Centro de Competências da Ferrovia terá com certeza, participando em projetos nacionais como demonstradores para o mercado internacional, e isto é um ponto muitíssimo importante, porque não conseguimos mostrar que somos bons lá fora se ninguém acreditar em nós cá dentro, e apostando na colaboração dentro dos clusters e interclusters para ganhar sinergia e visibilidade. Obviamente, puxando aqui a brasa à minha sardinha e respondendo de forma cabal à pergunta do Francisco, e usando o design como cola, como ovo no omelete, e integrador do projeto para ter uma visão e um objetivo comum. Última frase sobre este tema. É certo que muitas das valências, como disse há bocadinho o professor Andrade Ferreira, e bem, necessárias para o comboio português, terão que ser adquiridas no exterior. Mas se já conseguimos realizar projetos grandes, com 80, 70, 50 de incorporação nacional, acreditamos que este comboio muito português está totalmente ao nosso alcance. E como dizia o nosso amigo Peter Drucker, a melhor forma de prever esse futuro é criá-lo. E é para isso que cá estamos, é para criar o futuro em conjunto. E era isto, Francisco. Rui, muitíssimo obrigado. Pá. E interessante ver como é que o design consegue colar tantos engenheiros ou tanta engenharia, pá, e portanto, fantástico. Pá. Muito obrigado. Pá. Passo então agora ao engenheiro António Coelho, da MCG. Por favor. Obrigado. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Bom, é difícil brilhar depois da exposição do Rui Marcelino. Eu partilho de grande parte das opiniões dele e da estratégia que ele ali acabou por explicar, porque de facto também já o acompanho há muitos anos, mais ou menos nessa abordagem. E de facto, eu talvez, enfim, provavelmente a maior parte das pessoas não conhece muito bem a história da MCG Transportation,
mas eu acho que eu vou tentar resumir aqui e, de certa forma, ajudar a responder à questão que colocaram, que é contar como é que a coisa aconteceu. Nós, a empresa tem o seu core business é automóvel e é um fornecedor Tier 1 de automóvel para a indústria automóvel desde há décadas. No entanto, havia uma visão estratégica de diversificar o portfólio de negócios da empresa, numa perspectiva ajuizada de poder antever algumas crises económicas, etc., e que pudéssemos dessa forma conseguir estabilizar, digamos, o volume de negócios da empresa em qualquer situação que pudesse acontecer no futuro. E alguns, há 10 anos atrás, começou a haver, de facto, uma tentativa uma procura de novas oportunidades de negócio, nas quais surgiu o ferroviário. Na realidade, nós praticamente não fazíamos nada relacionado com o ferroviário nessa altura, mas aconteceu de facto que viu-se as tendências que estavam já na altura claras de crescimento da mobilidade, foi na altura que se começou a falar também nos projetos europeus, no Shift to Rail e essas coisas todas que entretanto foram aparecendo na Europa, e começamos a sentir que efetivamente a área ferroviária poderia ser uma oportunidade, uma das tais oportunidades para a empresa diversificar e criar uma nova área de negócio. E assim foi. Realmente, há coisa de 6, 7 anos atrás, demos início praticamente do zero nessa área e a verdade é que neste momento já temos uma unidade bastante operacional, com um volume de negócios muito razoável, com um número de pessoas e técnicos, engenheiros e pessoal especializado da fábrica também muito razoável, e conseguimos atingir digamos, o objetivo de fornecer OEMs muito relevantes, como é, por exemplo, a questão da Alstom, que hoje em dia, como nós sabemos, com a aquisição da Bombardier, ainda é maior do que o que já era. E, portanto, isto para vos dizer que eu julgo que quando há uma visão estratégica e há vontade, e há foco, e há planeamento, que é uma coisa que às vezes os portugueses falham, de facto parece-nos que é possível atingir aquilo que à partida parece quase impossível. É evidente que a MCG não era uma pequena empresa e tinha recursos técnicos e financeiros que nos permitiram atirar-nos para o desconhecido, de certa forma, e eu acredito que há muitas empresas portuguesas que fornecem a indústria ferroviária que poderão ter muito mais dificuldades sem os devidos apoios ou sem as devidas motivações, fazer o salto. Mas a verdade é que, se realmente houver planeamento, houver vontade e houver dedicação, nós acreditamos que é possível atingir estas coisas. E, portanto, nós, de facto, podemos dizer que a nossa experiência como empresa permite dizer-nos que se nós combinarmos este foco, esta vontade de crescer com todas aquelas atividades de inovação que o Rui mostrou há pouco, onde vamos testando ideias que temos, onde vamos experimentando novos materiais, onde vamos experimentando novas tecnologias, onde vamos criando um próprio network que depois vai crescendo de projeto para projeto. Quer dizer, todos esses incrementos que vão acontecendo, de facto, ajudam a que nós as empresas possam crescer, as empresas possam estar mais preparadas para responder a desafios maiores e, neste caso, do tal comboio português, certamente que quando chegar esse momento, haverão muitas empresas que já estarão perfeitamente habilitadas e capacitadas para fornecer uma quantidade enorme de sistemas mais ou menos complexos ao projeto. Por exemplo, no nosso caso, a questão dos interiores, que per si já são uma série de coisas, não é? Com bastante complexidade,
Nós, neste momento, temos estamos perfeitamente habilitados para fornecer alguns deles, mas temos, neste momento, a visão e o desejo de podermos alargar o scope, digamos assim, da nossa atividade comercial e produtiva, obviamente, para além daquilo que estamos a fazer. Ou seja, nós temos a visão de crescer, temos a visão de ser cada vez mais habilitados a ser o tal fornecedor de primeira linha da indústria ferroviária. E, portanto, para terminar, acho que é com esta combinação de visão empresarial, de dedicação das equipas de trabalho e este exercício de nos questionarmos permanentemente com novos projetos, novas tentativas de encontrar novas soluções ou de fazer as coisas de maneira diferente, que realmente se conseguirão atingir os objetivos. Obviamente que é importante muito apoio do Estado, porque estas coisas, se não saem todas do bolso dos privados, e a coisa fica mais difícil, certamente. É preciso criar competências a nível de mão de obra técnica, sejam engenheiros ou sejam operários especializados. Posso partilhar também, já agora, só para terminar, que neste desafio que nós iniciámos há uns anos atrás, temos tido imensas dificuldades com a questão da mão de obra também, tal como o engenheiro Manuel António referiu, e a todos os níveis, não é só ao nível dos operadores, mesmo a nível da engenharia não tem sido fácil, e essa tem sido uma das nossas preocupações, é de efetivamente irmos dinamizando a formação interna para não termos de estar sempre a ensinar tudo a partir do zero às pessoas. Isso é um exercício muito desgastante, exige muita atenção e muito empenhamento das pessoas com maior experiência. Portanto, se nós pudermos criar todas estas formações adicionais, se pudermos ter um lugar onde possamos ter a criação e a formação de pessoas especializadas nas várias áreas, isso certamente que será uma mais-valia para que a indústria nacional se desenvolva. Obviamente que no nosso caso estaremos fortemente empenhados em ajudar a desenvolver esse polo, e em especial nessa parte da formação, porque realmente nós sentimos na pele a dificuldade que é pelo facto de não estarmos preparados para coisas ligadas a este tema do ferroviário. Agradeço a intervenção, engenheiro António Coelho, e permita-me registar o ponto que falou do planeamento, e não esquecendo que vocês na MCG com planeamento de facto conseguiram fornecer, penso que 138, não é, carruagens no Luxemburgo, ou o piso radiante, não é, portanto, das 138 carruagens, e que o possamos fazer também cá em Portugal. Correto. Planeamento, não é? Planeamento e visão empresarial. Acho que foi um pouco isso, e creio que nós temos um bocado esta é quase como o Obama, yes we can, é um bocado isso, e acho que é essa atitude que nós todos temos de ter como portugueses, não é? Muito bem, obrigado. Ora então, segunda parte aqui do webinar, e como sabem, tínhamos aqui uma questão preparada e eu vou fazê-la naturalmente, mas não resisto, e até porque fui desafiado por um participante, não resisto a colocar-lhes duas questões, uma que peço que respondam telegraficamente, e é igual para todos, e a segunda, a tal que temos preparada. Mas aquela que não resisto a fazer é, de facto, aqui saber qual é o clique, não é? O que é que falta, então? Portanto, depois de tão brilhantes apresentações, o que é que falta para arrancarmos, e para a coisa realmente acontecer? Digo isto também com os devidos cuidados, fazendo uma menção à ACP e ao trabalho brilhante que já tem feito no material circulante, que nós já temos vindo a mais do que a observar, a sentir, porque já cá está fora e já funciona, mas este clique, não resisto a fazer esta pergunta.
essa pedia que respondessem telegraficamente, a outra naturalmente era, como sabem, de que forma a indústria nacional em geral, quais é que são aqui os principais desafios que veem e qual é o potencial de exportação a médio e longo prazo destas dinâmicas, deste comboio português, desta indústria. Portanto, como é que observam o potencial de exportação a médio e longo prazo? Quais é que são os principais serviços também? Quais é que são as principais tecnologias? Onde é que temos mais competitividade na exportação? Também quais é que são os principais mercados? Porque acredito que o mercado português não seja suficiente para absorver tudo o que vai ser criado a partir deste novo cluster que já está a emergir. Nesta ronda, arranco novamente pelo professor Luís Andrade, se fizer o favor. Obrigado. Sim, obrigado pelas perguntas. Ora bem, a primeira é muito simples, acho que esse clique já foi dado. Portanto, neste momento já arrancou aquilo que vamos vendo pelo país fora, portanto já é uma atividade muito importante e que já permite a muitas empresas portuguesas fornecerem a própria SAP, portanto já foi dado. Em relação à segunda questão, também penso que ao longo das diversas intervenções fomos já vendo que é evidente que tudo aquilo que se vai fazendo, aliás, o último slide que o colega Rui Marcelino colocou, tinha lá esse aspecto focado, e demonstrando em Portugal consegue-se ir para mercados internacionais. Temos que ser capazes de demonstrar internamente para ir para o exterior. É evidente que aqui há sempre uma contrapartida, que nós queremos é que a indústria portuguesa, no fim, quando fizermos as contas, o balanço fique positivo do nosso lado. E, portanto, nós vamos ter sempre que ter uma percentagem que temos que recorrer a entidades especializadas. Não estou a ver, por exemplo, Portugal, pelo menos nos tempos mais próximos, diria 10 anos, fabricava o giz, não estou a ver. É uma tecnologia que tem uma complexidade e já um desenvolvimento que não se consegue adquirir de um momento para o outro, mas poderemos compensar com a exportação de uma série de produtos que já temos a capacidade de incorporar, podemos compensar essa necessidade de importação de alguns dos componentes que temos nestas áreas. Temos falado aqui muito de rolling stock, digamos assim, de material circulante, mas, enfim, não nos esqueçamos que há um investimento também muito forte a ser feito na infraestrutura e que também há empresas do setor das infraestruturas que têm uma presença, quer a nível nacional, quer a nível internacional, que são muito importantes. E, portanto, quer uns, quer outros, penso que terão a possibilidade de preencher o espaço nacional de forma competitiva. Tínhamos de ter isso sempre em atenção. É bom que assim seja, porque se nós não abrirmos as portas, os outros também não abrem as deles. Portanto, isto é qualquer coisa que temos de estar cientes. Mas acho que temos a capacidade, nesta área, da breve trecho, sermos capazes de ter um balanço positivo. Só um ponto final. Neste momento na Europa, de facto, porque é um mercado em que estamos integrados, podíamos falar a nível global, mas sobretudo na Europa, a ferrovia aparece como um fator de desenvolvimento e de coesão a nível europeu. E nós vamos vendo a aparecer por essa Europa fora algumas empresas que inclusive já tinham desaparecido do mapa. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Skoda, que praticamente a determinada altura desapareceu e que agora voltou para um determinado tipo de material circulante, mas está aí, está a concorrer, inclusive concorreu cá em Portugal. E está a concorrer pela Europa fora, ganhou agora 3 concursos na Alemanha. E que isso quer dizer que há lugar para diferentes entidades concorrerem a projetos já de uma certa dimensão. Quer dizer, não é um mercado que se esgota nos grandes players. Portanto, há a possibilidade também de termos o nosso lugar ao nosso nível, eu diria, mas temos capacidade de o fazer. Ok?
Muito obrigado. Sr. Professor, obrigado. Registro aqui a introdução das infraestruturas. Quem sabe, um próximo debate. E passava a palavra ao engenheiro Manuel António, por favor. Obrigado. Tal como disse o professor Andrade Ferreira, o clique já está dado, portanto, o primeiro passo foi dado. Mas é verdade que temos muito caminho pela frente, muito caminho árduo, difícil, mas que com vontade eu penso que vamos chegar lá. Quanto à segunda questão, bom, para potenciarmos a exportação, primeiro, já foi referido, primeiro temos que apostar dentro de casa. Temos que apostar dentro de casa, temos que provar que sabemos fazer, que fazemos bem e depois sim, depois do reconhecimento, lançamos para a exportação. Ainda ontem houve um debate, porque esteve mais atento sobre sistemas de apoio à condução. Por acaso, uma empresa portuguesa, uma empresa que tem desenvolvido muito este tema e que está a trabalhar internacionalmente. Portanto, com capacidade, está a trabalhar internacionalmente, está a correr esse mundo fora. Portanto, nós temos indústria em Portugal que tem capacidade para o fazer. Temos indústria em Portugal que tem capacidade para o fazer. E muitas das vezes, nós que andamos neste meio, na recuperação do material circulante, e que encontramos, que temos um material circulante demasiado maduro, encontramos muitas questões de equipamentos continuados, obsoletos, temos que recorrer à nossa indústria, nacional. E chegamos à conclusão que temos indústria nacional de excelência que é capaz de nos responder às nossas necessidades. O que é que nós precisamos aqui, na verdade? Unir-nos, estarmos todos alinhados e aproveitarmos o polo tecnológico. O polo tecnológico vai ter um papel fundamental. Porque nós queremos fabricar para a indústria ferroviária, temos que fabricar equipamentos, temos que fabricar peças, temos que fabricar, seja o que for, interiores certificados. E para certificarmos estes componentes temos que ter um apoio. E o papel do Centro Tecnológico aqui é fundamental, porque vai permitir antecipar e preparar as certificações de alguns componentes. Por exemplo, eu posso dar um exemplo muito recente. Aplicámos recentemente em alguns veículos, substituímos a iluminação de lâmpadas fluorescentes por iluminação LED. É claro que essa iluminação tem que ser uma iluminação certificada. Estamos a fazê-lo com uma empresa portuguesa. A empresa foi colocada, no fundo, essa necessidade da empresa, e disseram, meus amigos, nós precisamos disto, mas precisamos disto certificado. A empresa andou e percorreu e conseguiu certificar aquele equipamento e neste momento estamos a aplicar, no fundo, uma iluminação LED certificada para o caminho de ferro português. Portanto, se nós nos alinharmos e se trabalharmos todos em conjunto e todos com o mesmo objetivo, não tenho dúvidas que vamos vencer este objetivo que vemos pela frente e daqui a 5, 6, 7 anos, quem sabe se nos estaremos já aí a preparar o primeiro comboio, não totalmente português, como disse o engenheiro Luís Andrade Ferreira, é verdade, logis muito dificilmente o iremos fabricar em Portugal, até porque a tecnologia que é necessária para isso é uma tecnologia de ponta, mas temos capacidade, com toda a certeza, para fabricar caixas, por exemplo. Temos empresas neste momento a fabricar, algum dia se pensava que iríamos fabricar navios no estaleiro de Iana, algum dia pensávamos nisso. Temos empresas portuguesas a fazer estruturas de navios nos estaleiros navais. Empresas que querem trabalhar connosco, empresas que querem entrar na ferrovia, empresas que querem colaborar com a ferrovia portuguesa. Temos que aproveitar, no fundo, este know-how, temos que aproveitar esta força, este task force que temos pela frente e, de certa forma, alinharmos e vencermos estes objetivos que temos pela frente. Obrigado também, engenheiro. Registro aqui o tema da certificação. Obrigado por ter levantado o véu. É um tema importante, estejamos atentos também a ele. E obviamente, É um tema muito importante e que na ferrovia, hoje em dia, se não tivermos equipamentos e componentes certificados, não estamos lá. Não temos capacidade de resposta, até porque as especificações técnicas que hoje são executadas ou realizadas para fabrico de comboios trazem sempre requisitos, trazem sempre normas europeias, diretivas que têm a ser cumpridas. Não cumpre porque simplesmente não tem capacidade de sequer concorrer àquela proposta. Mas como também mencionou o alinhamento geral de todos, que as entidades certificadoras também que se saibam alinhar com a indústria. Claro. Isso é fundamental. Obrigado. Passo então agora ao Rui Marcelino, por favor, também. Rui, estás em mute, por favor, tens que... Tem que ativar. Obrigado, Francisco, obrigado também pela pergunta. Eu, obviamente, faço minhas as palavras anteriores, quer do professor Andrade Ferreira, quer do engenheiro António Pereira. Lembrando o último slide da apresentação que tinha feito atrás, sobre a primeira questão, o clique
Para mim, o clique está a ser feito de facto e eu resumi em 4 palavras. Integrar mais, inovar mais, e aí centro de competências, que é aquilo que temos estado a falar, a participação em projetos nacionais e cooperar. Essa, para mim, é, se calhar, o maior clique de todos, que é as capelinhas. Eu falava no outro dia com o António aqui numa viagem que fizemos de trabalho. Portugal é demasiado estreito para tantas trincheiras, não temos espaço para isso. Relativamente ao tema da exportação, que acho que é um tema interessantíssimo, eu acho que ela já é uma realidade, mas acredito que ela pode crescer muito a médio e longo prazo se fizermos as ações certas, pegando nestes fatores. E depois, nós temos provas dadas de como exportar serviços, quer na construção de infraestruturas, que não se falou há bocadinho, mas que são áreas que têm trabalhado bem a nível da ferrovia, muito fora do país, temos provas dadas, sistemas e tecnologias de monitorização e controle, onde somos bons a trabalhar, integração de sistemas e subsistemas, como falou agora o engenheiro Manuel António, de material circulante, carruagens, interiores, aprendendo com estes retrofits para chegar ao material novo, porque faz parte também dessa curva de aprendizagem. E isto permite uma coisa que às vezes escapa-nos aqui na comunicação social, isto é que de facto permite exportar bens de valor acrescentado que tanta falta fazem à nossa balança de exportação nacional. Bom, e para além do setor, eu acho que há bocadinho isto ficou implícito numa intervenção anterior, existem competências nacionais em setores, a questão náutica, que falou há bocado o engenheiro Manuel António Pereira, muito próximos destes, que podem contribuir para esta integração, em vez de dizer, não, se não é ferrovia não entras aqui, porque isto não é contigo. Isto é o menos inovador que se pode ter neste setor. Bom, nós podemos ser muito competitivos na Europa, através da nossa engenharia e integração, que é mais competitiva, como sabemos, não só em excelência, como em termos de valor, a nível europeu, e sabemos disso. Mas podemos também levar essa experiência e tecnologia europeia para outros mercados, como o sul-americano, o africano, etc. Há muito por onde ainda explorar. Na Europa somos competitivos, nos outros mercados temos acesso à tecnologia e à inovação europeia. E, naturalmente, a dimensão do nosso cluster, do mercado nacional, não consegue satisfazer as margens que as empresas nacionais precisam. Acho que não há quase nenhuma indústria nacional que se alimente só do setor português. Acho que nenhuma. No entanto, é muito importante, falei nisso há bocado, e acho que o professor Andrade Ferreira também reforçou, que se dêem oportunidades às empresas em território nacional, lá está, para mostrar cartões de visita lá fora. Porque senão, olha, e lá em casa o que é que você fez? Lá em casa não fiz nada. Então porquê é que eu hei de o contratar? Bom, e vamos dizer, mas isto é uma coisa portuguesa. Não é. Todos os países já passaram por isto. E todos fizeram essa alavancagem nacional para que depois pudesse vender lá fora, não é? E essa é a responsabilidade e a oportunidade destes grandes projetos nacionais, quer na aquisição de serviços, quer no I&D, para alavancar a indústria e ter mesmo este efeito multiplicador na economia e nas exportações. Fechando, se o fizermos em parceria, oferecendo respostas em conjunto, integradas, temos muito mais chances de conquistar mais mercados, com menos esforço e muito mais sucesso. Portanto, cooperar. Pronto, e também do teu lado, Rui, cooperar é o que registamos e, e lá estaremos a cooperar, como já temos feito também. Passo então a palavra ao engenheiro António Coelho, por favor. Sim, enfim, eu também estou de acordo com todos, acho que o clique está a ser dado. Eu creio que acho que falta talvez uma visão mais clara de efetivamente daquilo que nós temos portugueses em mente para o que vai acontecer nos próximos 10 anos ou algo desse estilo. Quer dizer, eu julgo que a informação que tem sido passada ainda é um pouco confusa e pouco precisa e, portanto, acho que alguém terá que tentar ser mais objetivo em alguns aspectos do tal plano estratégico, porque isso é importante para as empresas, não é? As empresas têm que perceber onde é que vão meter o seu investimento, onde é que sentem as oportunidades. E, portanto, acho que, efetivamente, se nós conseguirmos ter esse plano e termos essa... Obviamente vai ser preciso o dinheiro também, não é?
Isso é essencial, porque esse tem sido o problema até agora do desinvestimento na ferrovia. Mas havendo essas duas situações, portanto, a visão, um plano macro razoavelmente preciso, uma boa divulgação pela indústria e o dinheiro, creio que tudo fica mais fácil. Obviamente, para a maior parte das empresas, nomeadamente para as mais pequenas, que nomeadamente têm acompanhado a EMF e a CP na reabilitação dos seus projetos, por exemplo, para as empresas mais pequenas, provavelmente é essencial poderem entrar em projetos nacionais e daí se catapultarem através das suas experiências para mercados internacionais, mas porque efetivamente o mercado nacional nunca vai ser suficiente para sustentar uma empresa dedicada a uma área específica deste género. Portanto, acho que há ainda muito trabalho a fazer, mas acho que sim, sinto que realmente o comboio está a começar a rolar, digamos assim, literalmente, e estou de acordo em especial com o Rui, porque ele insiste na cooperação e efetivamente a cooperação é a única forma de lá chegar. Cooperação e comunicação, eu diria que é esse o tipo de problemas que nós temos, que somos pessoas e temos que comunicar bem uns com os outros, ser claros naquilo que pretendemos e claros naquilo que podemos dar também, para não criar expectativas erradas aos nossos parceiros. Mas sim, creio que é possível. Muito obrigado. Registro que o comboio está a rolar, valha-nos as leis da física, porque quando começar a rolar a inércia é tal que é difícil pará-lo. Portanto, acho que essa é a nota da intervenção do engenheiro António Coelho. Obrigado. Não resisto também, de novo, telegraficamente, tendo a adfercite com a missão de divulgar estas coisas e tendo arrancado o debate, cada um de vós, se estiverem de acordo, também muito rapidamente, qual seria o tópico que veem como interessante nós explorarmos tecnicamente numa outra, aprofundarmos tecnicamente numa outra iniciativa que possamos vir a ter, tendo em conta a conclusão que tiram de tudo o que aqui se foi partilhando. Não dou ordem nenhuma em especial, mas o professor Luís Andrade Ferreira, se puder. Sim, eu não sei, eu não conheço exatamente, não pude participar em todos os webinars, portanto não conheço, já alguns temas foram tratados, mas hoje há um tema que é horizontal a toda a sociedade, que é a digitalização, a digitização, se quiserem, não sei agora exatamente o termo português, mas que é horizontal a toda a sociedade e que aqui também nos vai bater à porta. Outro tema que também nos vai bater à porta é a utilização dos fundos que vêm aí. Porquê? Porque temos que lhes dar, de facto, bom uso e na área da ferrovia, do sistema ferroviário, eu penso que temos aqui atores que são capazes de fazer bom uso dessas verbas. Agora, temos é que ter um Estado que seja, por um lado, o intermediário, mas, por outro lado, também saiba servir um bocadinho, como é que é de dizer, de suporte, de escada. Quando nós vamos ter um problema, estamos a oscilar um bocadinho, temos esse suporte que nos permita avançar e não permita que as ideias, às vezes, morram por pequenos percalços que possam surgir. Portanto, e parece-me que esses dois aspectos, no curto prazo, serão muito importantes, um e outro, pois parece-me que são dignos de discussão. Pois bem, obrigado. Engenheiro Manuel António? Bom, primeiro gostaria de dizer o seguinte, portanto, o principal objetivo do comboio português está atingido, ou seja, criar debate. Portanto, criar debate já é um objetivo que foi atingido e a partir daqui agora é só trabalhar e, de certa forma, crescer à volta deste tema e deste nome comboio português. A segunda questão, e como o professor Andrade Ferreira falou, vem aí uma bazuca, portanto, vem aí dinheiro,
E eu penso que seria importante um debate com a indústria nacional, perceber os constrangimentos que a indústria nacional sente e muitas vezes sentem, até porque não têm acesso a este tipo de bazucas, e sinceramente, qual é a dificuldade que eles sentem para conseguir entrar dentro da indústria ferroviária? Perceber, no fundo, o que é que a nossa indústria nacional necessita, que tipo de apoio é que necessita, que tipo de alinhamento é que nós temos que ter com essa indústria nacional para que eles entrem, de certa forma, neste nosso objetivo, que é comum e que é, no fundo, o comboio português. Obrigado também. Rui, por favor. Francisco, eu não tenho muito mais a acrescentar, porque acho que aquilo que foi dito antes era exatamente aquilo que eu ia dizer. Plano de recuperação e resiliência, ajudar ou entender de que forma é que a indústria e as iniciativas da indústria podem se encaixar naquelas caixinhas grandes que o plano tem, porque todos sabemos, eu acho que aqui todos partilhamos essa informação, o efeito multiplicador que a indústria pode ter se a alavancagem for feita no sítio certo. Se não, o efeito multiplicador não existe, é só uma bazuca, e assim como o tiro vai-se embora também. Portanto, foi exatamente aquilo que disse o professor Andrade Ferreira e o engenheiro Manuel António Pereira. Não tem mais nada a acrescentar, acho que é um tema super pertinente. Obrigado. Engenheiro António Coelho. Bem, realmente já não fica muito para falar, estou de acordo com todos os restantes colegas. Efetivamente, como também tentei explicar quando falei, acho que tentar perceber quais são as dificuldades da indústria neste processo de evolução é um exercício obrigatório. Gostava só de juntar, porque não tenho a certeza se alguém falou nisso, na parte da formação técnica, talvez valha a pena fazermos também uma discussão, porque, de certa forma, é essencial ter técnicos e ao fim e ao cabo são as pessoas que fazem as coisas. Portanto, seria essa questão da formação e as dificuldades da indústria em evoluir. Tomei nota, agradeço também. E, portanto, chegamos ao fim do debate. Posso pedir com certeza, sou professor. Só para responder aqui a um colega que fez aqui no chat uma questão que tem a ver com a linha de Leixões. Pergunta o Zé Cavalheiro, que penso que é um antigo colega meu da Faculdade de Engenharia, que muito respeito, que se a linha de Leixões sempre vai arrancar ou não, se articulada com partes de estacionamento. Ora bem, isto tem muito a ver com a nossa discussão. Eu pertencia à direção da Faculdade de Engenharia durante muito tempo e uma vez fui chamado, agora uma pequena história só para terminar, fui chamado para participar numa reunião para resolver o problema de toda a mobilidade e todo o trânsito em frente ao Hospital São João aqui no Porto. Não sei se alguma vez as pessoas que não são daqui do Porto já lá passaram, aquilo é uma confusão bastante grande que nós portuenses já nos habituamos a conviver, mas enfim. Ora bem, mas o problema é que essa reunião nunca se fez, porque estavam convocadas, todas elas, ao que parece, tinham alguma coisa a dizer sobre o assunto, 24 entidades. Portanto, nunca se fez a reunião. Ora bom, isto é aquilo que não devemos ter quando necessitamos de ter decisões. E na área da ferrovia, como no resto da vida portuguesa, mas na área da ferrovia, precisamos ter decisores com capacidade de decisão no momento certo, ouvindo quem tem que ouvir, de facto, mas com capacidade de decisão. E esta questão da linha de Leixões é um bom exemplo, porque depois é preciso criar um nó chamado nó da Asprela, é assim que se chama, em que de facto tem que intervir várias entidades e aí alguém terá, penso eu, se as coisas correrem bem, alguém terá a capacidade de decisão de fazer avançar com o projeto. Porque estamos à espera de 20 e tal entidades que um dia sequer se reúnem, não vamos a lado nenhum. Excelente observação, pá. Muito obrigado. Pá. E assim fechamos, não podia haver melhor forma de fechar. Obrigado, Sr. Professor. Mas umas últimas palavras em meu nome, em nome da Arte FECIT, um agradecimento muito especial a cada um de vós
que teve a amabilidade de se disponibilizar, oferecendo aqui o vosso saber, a vossa experiência e este contributo para conhecermos um pouco melhor o que vai acontecendo no nosso setor. Umas duas últimas notas, se me permitem, como uma menção especial à ACP, pelo trabalho que está a fazer de recuperação de material circulante, todo ele, inclusivamente o histórico. Faço votos para que essa atividade continue e para que possamos também experimentar ou viajar no material histórico, eu pelo menos. E uma segunda menção também à Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que tem tido sempre um papel muito dinâmico e, se me permita dizer, com as mãos na massa nestas atividades da ferrovia, o que é algo que nos devemos congratular. Portanto, esta segunda nota também, obrigado. Obrigado nós. Obrigado nós. Uma boa noite, vou passar ao José Maia, que vai só dar uma última nota sobre os próximos debates. Mais uma vez, muito obrigado. Até breve. Obrigado, Francisco, e obrigado a todos os oradores. Realmente foi um webinar muito, muito interessante e acompanhado por muita gente. Tivemos permanentemente mais de 70 assistentes, digamos assim, e, portanto, eu acho que podia concluir, de facto, a expressão que o Francisco utilizou há pouco: o comboio está em andamento, não é? E eu diria que, continuando a utilizar um termo ferroviário, e a agulha está feita na direção certa. E, portanto, foi isso, acho que é esse, de facto, o resultado deste webinar. Eu gostava de aproveitar só para dar aqui uma pequena informação. Nós tínhamos previsto para o próximo dia 24 de março, exatamente daqui a um mês, um outro webinar que está já divulgado e tem já muita gente inscrita, mas que vamos, por uma questão de oportunidade apenas, vamos ter que o adiar. E, portanto, esse webinar sobre a designação do Plano Ferroviário Nacional, ou Plano Nacional Ferroviário, como queiram, fica adiado para o dia 28 de abril, também uma quarta-feira, e às 18 horas na mesma. Naturalmente que vamos informar todos os participantes já inscritos desta alteração. E para o dia 24 de março, portanto daqui a um mês, teremos um outro webinar também sobre a problemática ferroviária e num tema também muito importante que se vai chamar a Estação Central de Lisboa e o novo atravessamento ferroviário do Tejo, e a sua pertinência no debate do PNI 2030. É claro que estamos a falar de temas importantes que levantarão alguma discussão. É isso que nós pretendemos, é levantar a discussão, ouvir opiniões, para que essas opiniões possam ser analisadas e devidamente consideradas. Este debate será moderado pelo engenheiro Martins de Brito, e os oradores serão devidamente anunciados oportunamente. E será, posso já dizer, que os que estão previstos é digamos, um quadro de oradores de elevada competência, como aliás hoje também aconteceu. Gostava de vos saudar, oradores de hoje, pela excelência das vossas intervenções. Em nome da ADFERCIT, agradecer novamente a vossa disponibilidade para estar aqui neste webinar e a todas as pessoas que assistiram e que ainda estão presentes, um agradecimento pela vossa participação também e, pelo menos, até daqui exatamente a um mês. Muito obrigado.